Muito boa tarde. Estação Hamburgo entrando no ar, segunda-feira, 27 de março. Um dia muito especial. Hoje é o Dia Mundial do Teatro, Dia Internacional do Circo. Mas prometemos para vocês que esta bancada não vai ser uma palhaçada, certo, Fink? Mas nunca foi, né? Nunca foi, tá certo. Apesar de termos representantes da mesa. Sempre tem, né? Segundas e sextas tem, pelo menos, né? Tá bom, muito boa noite, Fink. Boa noite, Ivan. Boa noite a bancada, bem? boa noite aos nossos telespectadores. Tudo bem, tudo Tá de tranquilo. férias ainda, Ivan? Como ainda? Não, se estivesse no Rio de Janeiro. Sim, já tive por Uma vários semana, lugares. pelo menos, no Rio, né? Foram 10 dias. Mas As eu Bahamas também? Bahamas ficou para segundo plano agora. É quando eu vou lá movimentar minha conta bancária lá, Ixi, Maria. Mas aí eu não... Eu volto dia 3 de abril. Para não dizer dia 1º de abril, né? É dia de mentiroso, vou voltar dia 3, que é verdade. Volta ao trabalho. É, a primeira vez na vida que eu tirei 30 dias de férias. Mas, Olha, tá valendo a pena. É que a segurança pública está tão bem, não precisa mais policiais. Olha, cuidado. Quando começa assim, não estão precisando de ti. Isso é Eu já estou prestes à perigoso. aposentadoria. Né? Mas tu tá assim, ó. Fecha em setembro, meu tempo. Artista da Rede Globo para fazer próxima novela agora. Deve estar aí. Vou fazer um filme agora, a Com Globo essa me convidou. barba aí. Você vai interpretar aquele ator, o Rin-Tin-Tin. Rin-Tin-Tin, Isso. tá bom. Pamela, tudo bem? Pamela, muito Tudo boa bem, noite. boa noite. Rin-Tin-Tin, não, olha, Parabéns, né? Dia do circo. muito Sempre importante hoje, né? Quero pra aproveitar nós. e mandar um beijo lá para os meus amigos, o Tomé e o Paulo Stummer. Que às 18h30, nesse momento. O último dia do Casa na Praça. Casa né? na Praça. Agora dessa temporada. Vão lá. Está funcionando geralmente até as 10h30, 11 horas. Muito legal. Vamos ver se a uma Casa na programação Praça- bem legal. Bem... Se a Casa da Praça decola esse ano com a nova Secretaria de Cultura, né? A gente não pode esperar muito de ter assim, pessoas externas, porque o trabalho deles é um esforço próprio, né? A conversa atrapalhando aqui do lado, as conversas paralelas. Desculpa, Não, ela já chegou hoje. Ela chegou ela hoje, chega, ela Isso é- chega elétrica. Isso aí é tática de professora. É tática de professora. Tá colocando os alunos de fora. Os aluninhos tudo, sai tudo assim, ó. Silêncio. Nós Na estávamos aqui verdade, no... eles estão se cobrando porque semana passada minha sobrinha estava aqui fazendo conversinha paralela. Só falta um pedacinho de giz aquele agora. Puf, na testa, né? Boa noite, Tarcísio, nosso nobre Boa deputado, noite. tudo bem? Boa noite, é um prazer retornar ao programa depois Que de bom, várias... 15 dias. Na verdade, a agenda tem sido muito pesada e daqui a pouco eu estou saindo de novo para ir para Santa Maria do Herval. Tem uma audiência pública lá, viu, Ivan, sobre segurança pública. Santa Maria do Herval conta com um efetivo espetacular de 2 soldados da Brigada Militar. Não, mas Nossa. é piada, porque lá tem. Lá vai ter, inclusive, o debate. Aqui nem debate não tem. Tá bom, tá bom. 1-0 para Estão de ti, tá parabéns bom. lá, hein, Mas eu queria também, Rodrigo, Fernando. Rodrigo eu já ia dizer Rodrigo Rodembusch. Eu já ia fazer uma dupla de... Mas eu queria também cumprimentar o pessoal do teatro, da cultura. Na verdade, a cultura é que molda a alma de um povo, molda os valores de um povo. E, desgraçadamente, nós temos tido muito pouca ênfase para a cultura e para os valores que a cultura pode construir no meio social nosso. Então, meus cumprimentos a todos os militantes, né, de todas as áreas da cultura, mas especialmente a área do teatro, do circo, que hoje comemora o seu Dia Nacional e Internacional. E nós temos inclusive uma matéria no programa Tá, não sei se a Nahara consegue deixar separado para nós aquela matéria da Casa das Artes, das CEMEC 2, né? Até para vocês terem uma noção de como está
o andamento das obras da CEMEC 2, que é uma obra que nós devemos receber até o final deste ano. E estamos ansiosos por isso, por mais um espaço na cidade, porque o nosso teatro, o Centro Municipal de Cultura, está fechado para reformas e não sabemos quando abre, quando vai abrir esse teatro, né? Em função de PPCI, em função das obras que ficaram atrasadas, digamos assim. Então, estamos bastante preocupados com isso. Mas vamos lá. E por Hoje falar dia em de mais festa. um espaço, né? Sim. A gente falava assim desse trabalho da Casa na Praça, que ele é muito autônomo, é uma comunidade ali, não dá para esperar muito, né, de governos e tal, o que vier vem bem. Mas está surgindo um novo espaço chamado Casa Aberta, tá? Ali pertinho, não sei dizer bem a rua ali que faz a esquina, mas é em frente ao Espaço Sideral, o Big, do lado do Remy Autopeças. E a gente ontem fez um mutirão lá de limpeza, é um espaço aberto. Quem é envolvido com cultura, teatro, pintura, o que for, aparece lá. Daqui a pouquinho tem uma reunião também, né? E é a casa aberta, é para todos. Próximo ao Big, ex-Big. Ex-Big, Ex-Big eu não agora, vou. é. É o Walmart, né? Como sempre foi, o Walmart. É dali do lado da Remy Do Autopeças. ladinho da Remy Autopeças, é Nicolau Becker ali, É, né? Nicolau Nicolau Becker. Esquina, Isso. não sei com qual rua ali, que eu não... Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Isso. É bem na ali. esquina ali. Aham. É. E o pessoal das artes, muito bem-vindo, da cultura, teatro, o que for ali. Que bom, que bom. Mais É um espaço espaços. com essa proposta, assim, as pessoas poderem fazer a ocupação, tem salas para fazer reuniões, para fazer oficinas, comida vegana, o que for, assim, a proposta é bem ampla e aberta para todos. Poxa, que coisa boa. Olha aí, ó, muita coisa boa acontecendo. Só coisas boas? Fim. A cidade sempre produz coisas boas e os governos produzem coisas ruins. Né? A população, Nossa, a essa população, Você parece que nunca fez parte de nenhum governo. Nessa parte, Não, nessa mas deixa eu parte eu vou ter devolver. que agradecer a parte que me toca. Até parece que o Fink nunca fez parte de nenhum governo. Ele nunca trabalhou a favor a do governo. população Tá trabalha, revoltado. trabalha para melhorar a sua empresa, trabalha para melhorar o seu faturamento, trabalha para empregar mais pessoas. E o que faz o governo? O governo só trabalha contra quem está trabalhando. Agora o Temer conseguiu já planejar um aumento de tributos. A nossa segurança no Rio Grande do Sul não existe. O nosso desenvolvimento aqui na cidade de Novo Hamburgo não tem um planejamento. O secretário de Segurança de Novo Hamburgo não conhece a Pedro Adams Filho. Mas o que esperar? Eu apresentei umas fotos aqui na semana passada, não foi possível rodar, eu ainda vou esperar que uma hora dessa possa rodar, a sujeira que está ao redor da subsecretaria do bairro Santo Afonso. Dá para virar aqui, a gente pode pegar daqui. Eu agora, mostra aí, Fernando, faz favor. Aham. Eu agora fui fotografar também lá no bairro Canudos, porque para ver um outro bairro, porque era não só para ficar na Santo Afonso. Olha, imagina os telespectadores, isso aqui é ao lado da subsecretaria da Santo Afonso. Que outros bairros eu tenho uma lista para te passar. Pois é, o que esperar de um governo desse? Eu tive fotografando o tal do barranco da prefeitura, que não ficava pronto, e que agora a prefeita, então, fez uma festa para que fosse inaugurado o barranco da prefeitura, e que foi assinado o recebimento da obra pelo então secretário de obras, o Faizan, não. É o secretário de obras, engenheiro. Agora, olha o telespectador, a obra que ele assinou. Está caindo tudo. Tem que fazer de novo. Isso é dinheiro público. Mas como que fica o contribuinte pagando seus impostos? Não tem condições. Se não tem corpo técnico para poder fazer uma avaliação de uma obra, receber essa obra, que ela esteja adequada, o que nós vamos dizer aqui? Eu tive dentro do posto de saúde agora na quinta-feira de noite, aqui no centro, o PA do centro. Eu filmei, eu fotografei, eu entrevistei as pessoas. Eu vou trazer aqui para o programa. Olha, é de chorar, gente. É de chorar o que está acontecendo com o pobre do contribuinte.
O Hospital Geral, que tinha gente que tanto reclamava das macas lá do Hospital Geral, eu tive na sexta-feira à noite lá. Vão lá olhar. Talvez a prefeita deixe de ir para a praia no final de semana e vá visitar o hospital no final de semana de noite, para ela ver as pessoas lá chorando, as pessoas gritando de dor dentro das macas, no corredor do hospital. Mas não melhorou a saúde? Pois eu é. não vi mais nada de reclamação da saúde, mas não melhorou vi mais aonde? filmagens. Fink, mas tu está Não sendo vi mais muito nada. cruel, Fink. Eles estão no início de governo. Não fechou nem 100 dias ainda, só 90. Isso. Está sendo muito eu já cruel, falei- faz só 3 Eu já falei meses. aqui. Eu já falei aqui. Eu defendo. Eu já falei. Eu acredito nela. Isso. Sempre tem que ter alguém que defenda. Eu concordo. A situação merece uma modificação, uma A prefeita transformação. começou a ser prefeita. Eu acredito muito nela. Eu assim, ó, Ivan, a prefeita. Como que é o a prefeita slogan lá, Fátima o novo começou- Novo Hamburgo, A o prefeita novo... começou, a prefeita Fátima Caixinhas, ela começou a ser. A prefeita Fátima Caixinhas, ela começou a ser prefeita no momento que ela aceitou a sua candidatura. Quando foi? Em julho do ano passado. Então ela teve 6 meses do ano passado, 6 meses, para se preparar para governar Novo Hamburgo. Depois de 6 meses do ano passado, já tem mais 3 meses desse ano, são 9 meses. Não são 3 meses, não. Ainda Mas não nasceu. Eu queria, na verdade, como eu falei, eu vou ter que sair e confesso a vocês que eu não tenho acompanhado assim tão cotidianamente aqui a situação na cidade de Novo Hamburgo. Até por essa condição assim de ter mais uma pauta estadual, a gente tem andado muito pelo estado e pelo país também. Mas eu diria o seguinte, e olha que eu sou do PT, eu diria que nós podemos dar mais um tempo. Eu acho que dá para dar mais um tempo. Eu acho, Concordo claro contigo. que são problemas Esperado. importantes que precisam ser enfrentados, mas eu acho que dá para dar mais um tempo. Eu queria, na verdade, tratar de um tema que interessa muito à cidade, mas interessa muito ao Estado e que tem sido, na verdade, o foco mais importante do meu trabalho nessas últimas semanas. Toda a população tem acompanhado aqui no estado do Rio Grande do Sul esse drama da dívida. O Rio Grande do Sul, infelizmente, tem uma dívida grande com o governo federal, uma dívida que, na verdade, não foi feita por descuido dos governos do Rio Grande do Sul. Foi feita, basicamente, ela surgiu, basicamente, durante o governo Fernando Henrique, por conta da política de juros que ele aplicou naquele período, né? Não vou aqui entrar muito nesses detalhes, mas é importante, se alguém tiver interesse, olhar, por exemplo, o que foi a taxa Selic, que é quem regula a correção das dívidas, ou regulava naquele momento, e regula a correção da dívida da União, o que foi a taxa Selic de 98, e a inflação de 98 foi menos de 2%, e a taxa Selic chegou a 48%. Nossa. 48%. Então, nossa dívida, que no início do governo Fernando Henrique era de 24 bilhões a dinheiro de hoje, chegou no final do governo Fernando Henrique, em 4 anos, ela foi a 53 bilhões. Ela mais que dobrou. Então, de fato, a dívida foi... Bom, mas no mesmo tempo, o governo Fernando Henrique também baixou a Lei Candir. O que é a Lei Candir? Ela é do ano de 1996. Ela estabelecia que os estados não podem mais cobrar impostos estaduais sobre produtos exportados. Então, vamos lá. Até aquele ano, até o ano de 96, se o estado do Rio Grande do Sul exportasse um par de sapato, a empresa tinha que recolher os 17% e, obviamente, colocava isso no preço do sapato exportado. Se o Rio Grande exportasse um saco de soja, o exportador tinha que recolher os 17% do ICMS e, claro, que tinha que se reembolsar disso no preço. O governo, para dar mais competitividade às nossas exportações, por conta da política, vocês lembram, naquele tempo, R$1 era igual a $1, era uma fantasia. Sim. Era uma fantasia. Então, o governo, para baratear nossas exportações, ele tirou o imposto estadual dos produtos exportados, mas se comprometeu a indenizar os estados pelas perdas. Então, vamos lá. O Rio Grande do Sul,
ele foi muito prejudicado pelo crescimento da dívida. Ela foi de 24 para 53 bilhões. Hoje nós devemos, números de 2015, não é 2016, porque não fecharam todas as contas ainda de 2016. Números de 2015, o Estado devia 55 bilhões. E até o final de 2015, o Estado havia perdido, por conta da Lei Candir, 43,4 bilhões. Então, se tu diminuir os 55 dos 43,4, sobram 11 bilhões e meio. 11 bilhões e meio seria uma dívida bem administrável para o Rio Grande do Sul. Bem administrável, tirava todo o problema da dívida. Bom, o Supremo decidiu em novembro do ano passado, que o governo federal tem 12 meses para regulamentar as reposições da Lei Candir. É uma lei de, prestem atenção, 96, que até hoje não foi regulamentada. Né? Até hoje não foi regulamentado como o governo federal deveria indenizar os estados. Então, o que nós estamos trabalhando é no sentido de articular bancadas estaduais, as assembleias legislativas e governos de estado, no sentido de que pressionem as suas bancadas federais para que nós tenhamos a regulamentação da Lei Candir e que o Estado do Rio Grande do Sul não precise aderir a esse... O Sartori tem falado disso, né? O novo, que eles chamam um nome meio complicado, um regime de recuperação fiscal dos estados. Basicamente é o seguinte, para que o Rio Grande do Sul possa ficar 3 anos sem pagar sua dívida, o governo federal exige a privatização de vários setores, Banrisul, Corsan, as empresas de energia, CE, Sulgás e CRM, exige que o Rio Grande do Sul não mais contrate servidores públicos durante esse período, é proibido. É proibido conceder também qualquer aumento salarial aos servidores públicos nesse período. A culpa sempre é do servidor público, é isso que eu não entendo. Isso, né? e mais, o que talvez seja uma outra ponta muito complicada, é que ele estabelece nessa lei que o Estado não pode mais conceder novos benefícios fiscais e tem que ir reduzindo os benefícios existentes da ordem de 20% ao ano. E aí vocês imaginem o seguinte, não tem uma única grande empresa instalada no Rio Grande do Sul que não tenha benefício fiscal. E o Brasil inteiro hoje é uma guerra fiscal entre os estados brasileiros. Vocês imaginem o Rio Grande do Sul ficar sem poder conceder benefício e tendo que tirar os benefícios das empresas que tem. Nós vamos perder todas as indústrias aqui. Mas esse gesta o Estado de uma maneira que... Mas não terminou ainda, Ivan. Ele não vai conseguir ser administrado por ninguém. Mas não terminou ainda. E eu não falo nem do Rio Grande do Sul, que ainda tem um pouco de lastro, vamos dizer assim, político, econômico. Então, eu vejo outros estados que são falidos, totalmente falidos. É. Tá, mas isso não terminou ainda. Na verdade, isso não acontece. Não, só um pouquinho. Eu já digo, nós estamos querendo o ressarcimento da Lei Candir para o Estado não precisar aderir a esse regime, que, na verdade, ele tem uma quarta coisa, quer dizer, ele tem um monte de coisa, mas uma quarta coisa mais clara é que o governo federal instala aqui um escritório no Rio Grande do Sul de fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul. Meu Deus. Então, instala um escritório. O governo do Estado tem que ceder um escritório para instalar a equipe de fiscalização do governo federal sobre esse tal do plano. Chamamos isso uma interdição branca. Na verdade, isso é muito pior do que o FMI fazia no tempo que ele mandava na economia brasileira. Isso é muito mais pesado. Branca. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nós estamos numa batalha, nesse sentido. Esta semana, o Congresso Nacional deve votar esse novo regime de recuperação fiscal, que propõe isso. Basicamente, 3 anos de moratória, a dívida gaúcha, que é de 55, ela vai crescer na faixa de 25 a 30 bilhões ao longo desses 3 anos. Né? Então, quando a gente chegar para ter que pagar, nós vamos estar com 80 ou 85 bilhões para pagar, e tem que privatizar todas as empresas, e tem que sacanear os funcionários, e tem que acabar com os benefícios fiscais. E nós estamos tentando fazer o seguinte, dizer para o governo federal, sim, nós devemos para vocês 55, mas vocês nos devem 44. Vamos compensar essa dívida, isso. Né? Vamos só compensar. que eu quero dizer para vocês que isso é uma coisa espantosa para mim. O governador não está colocando esse tema na mesa.
não está colocando a Lei Candir na mesa. E até alguém podia dizer, Tarcísio, mas o governo do PT também não fez, e não fez mesmo. Não fez porque não tinha correlação política na época e tal. Mas agora tem uma sentença do Supremo. Então, eu até diria o seguinte, nós podemos esquecer os 43. Podemos esquecer o passado. Cada ano o Rio Grande do Sul perde em torno de 4 bilhões e meio com a Lei Candir. E cada ano o Rio Grande do Sul tem que pagar para o governo federal cerca de 3 bilhões e 200 de dívida. Então, eu topo só para frente. Eu não quero nada do passado, mas... Eu já topo fazer uma compensação, já é de grande valia. Eu também toparia, mas vamos dizer que seja muito difícil. Mas eu topo o futuro. Se o futuro, nós estaríamos com a dívida resolvida, né? com a compensação da Lei Candir. Então, eu realmente não compreendo por que o governo do Estado não coloca... Minas Gerais já fez o contrário. Minas também está na mesma situação do Rio Grande do Sul. E o governador lá disse o seguinte, eu não devo mais nada para o governo federal. Não devo mais nada. E vamos dizer assim, entre entregar o Estado na mão do governo federal ou, eventualmente, ter uma longa batalha de puxa e frouxa, é melhor fazer a batalha, né? Do que ficar entregando o Estado na mão do governo federal. Então, esse é o tema aqui. Por que eu falei que isso interessava Novo Hamburgo? Porque 25% de tudo que o governo federal repassar para os estados de indenização é para os municípios. Então, isso é um dinheiro adicional que poderia ajudar, inclusive, os governos municipais a ficarem em uma situação econômica melhor. Então, vamos dizer que a gente conseguisse, 4 bilhões. 4 bilhões. Teria 1 bilhão e mais uns quebrados por mês que viriam para os municípios. E isso ajudaria muito as finanças dos 496 municípios do Rio Grande do Sul. Então, é um tema bem importante. Eu sei que é chato, cheio de número, complexo, mas é que a vida, em geral, é mais complexa. É necessário se discutir isso aí. Então, eu estou muito empenhado nisso. Eu propus na Assembleia, foi aceito pelas lideranças dos partidos, que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul liderasse isso. Nós já estivemos em Brasília e em São Paulo. Na próxima semana, nós vamos para Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, articular as assembleias legislativas desses estados em torno dessa mesma pauta. Qual a receptividade lá? Muito boa a de Brasília, até surpreendente para mim. Os 3 senadores, nós conversamos com os 3 senadores, eles se comprometeram com essa agenda e também a maioria dos deputados federais. E nós estivemos em São Paulo, falando com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, ele na nossa frente ligou para o governador Alckmin e o Alckmin disse, o assunto nos interessa. Nós também queremos um encontro de contas. Então, acho que talvez uma saída melhor do que essa coisa difícil que é a gente ter que privatizar as empresas estatais, ter que condenar o povo gaúcho a não ter mais segurança, porque é disso que nós estamos falando. Se nós não puder contratar mais policiais, militares, mais policiais civis, nós não vamos ter segurança. Nós não vamos ter segurança aqui. Se nós não puder contratar e pagar melhor professores, nós não vamos ter melhoria da educação. Então, esse é o drama. E eu acho que essa é uma peleia que vale a pena ser peleada. Eu só lamento, literalmente lamento, que o governador Sartori não coloque isso no primeiro ponto da pauta. Se ele colocasse isso, nós teríamos mais um ponto a favor de um movimento no sentido de recompor um pouco melhor as condições do Estado. Mas eu até escrevi um artigo outro dia que eu acho às vezes o programa do Sartori é a crise, não é a solução da crise. É o querer também, né? A questão do querer é uma coisa... Os interesses são outros, né? Os interesses são outros. Os interesses são Agora, voltados de Então, forma diferente. eu deixo para o fim que a crítica aqui no governo municipal, mas eu realmente quero ajudar o governo Sartori. Nós queremos ajudar o Rio Grande a sair dessa enrascada. Eu também quero ajudar a Fátima, por isso que eu estou criticando. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo. Eu me despeço aqui. Já vai sair agora? Já vou. É às 7 horas lá a audiência. Esse já foi o teu ponto final? Já foi o ponto final, um grande abraço. Ponto inicial e ponto final ao mesmo Mas é que tempo. tem uma mesa qualificada e eu tomei quase todo o espaço aqui, então me desculpem, mas agora fica para vocês, tá? Uma lei muito importante, com toda certeza, um assunto muito importante. Mas eu só fiquei curiosa que, Pois não. né, como o Tarcísio conseguiu lembrar dessa lei, como é que ressurgiu isso? A Lei Candir, eu era assessor do deputado federal Miguel Rosseto,
em 1996, nós discutimos ela muito. Na época, a gente alertava que o Estado ia perder um monte de dinheiro. Na época, eu me lembro disso, nós pelhamos muito contra a Lei Candir, e na época eu tive inúmeras reuniões aqui em Brasília sobre esse tema. Então eu estou bem craque nesse assunto, eu lembro perfeitamente. Eu lembro perfeitamente esse assunto, e por isso que eu, inclusive, puxei essa pauta, né? Importantíssimo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Não saia daí.